Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, que o Vasco não para, o Vasco perdeu para o Corinthians e vamos fazer aqui um pós-jogo com uma análise, né, aprofundada em cima dessa partida aí que aconteceu, né, esse retrospecto negativo aí, essa freguesia do Vasco em cima do Corinthians. Por que dessa freguesia? Por que o Corinthians, por que o Vasco não consegue vencer o Corinthians na Neoquímica Arena como visitante? O que está acontecendo? Como vamos fazer para poder superar essa amarga derrota, né? Essa freguesia em cima aí que a gente tem com o Corinthians. Então vamos lá, galera. O que acontece? O Vasco foi a campo contra o Corinthians, né, com a seguinte escalação. Ela foi com Léo Jardim, PH e Cuiabano na lateral, né, a dupla de laterais. Saldívia e Robert Renan, a dupla de zaga. Barros, Thiago Mendes e Tietê formaram um trio de volantes. Brenner, Andrés Gomes e David formaram aí o trio de ataque para cima do Corinthians. Porém, na formação tática, parece que o Renato Gaúcho optou pelo 4-3-1-2, aonde o Andrés Gomes fica um pouco atrás e o Brenner e o David, né, sobressaem na frente para poder ir para cima do Corinthians. E lá atrás, né, os três volantes fazendo ali não só a defesa, né, ajudando a defesa, mas também fazendo a criação com o Thiago Mendes. Já o Tietê e o Cauã Barros, né, ficaram para poder segurar ali a onda nessa ajuda. O jogo no primeiro tempo foi, né, dominado pelo Corinthians. O Vasco ficou, né, se defendendo ali atrás, tentando sair no contra-ataque, tentando impor o ritmo, tentando impor o jogo, mas não conseguiu e acabou sofrendo, né, um gol, mas também acabou por expulsar um jogador do Corinthians. E mesmo assim, indo para o segundo tempo, todos os 50 minutos ali, né, os 45 mais 5 minutos, né, esqueci agora, né, os acréscimos, o Vasco não conseguiu ser eficiente para poder pelo menos empatar o jogo e saiu então assim com a derrota. E o Corinthians faz, né, aquela zoação ali, a gestão do Corinthians faz aquela gracinha, bota lá no telão, baile Itaquera, não sei o que, aquela coisa toda que, né, generalizou, viralizou na internet, a galera, né, alguns torcedores não gostaram. Realmente os torcedores do Vasco não gostou da brincadeira, não gostou da zoação, do sarcasmo, mas faz parte do futebol. Se fosse aqui em São Januário, né, nós poderíamos e temos todos o direito também de zoar. Aí vão, né, repórter, né, falar que não, mas isso aí é coisa para torcedor e não para diretoria, para presidente do Corinthians. Cara, faz parte, felizmente deu mole, né, chegou lá, vacilou, não conseguiu segurar a onda, não foi efetivo e infelizmente perdeu. O Corinthians estava na zona de rebaixamento com 11 pontos. Com a vitória foi a 15, saindo da zona de rebaixamento, ficando em 14º lugar. O Vasco continua se mantendo em 10º lugar, né? Se ganha, ia pelo menos a 8ª posição, né? Como eu acabei de falar, o Vasco está brigando para esse tipo de colocação, entre 7º, 8º, 6º colocado ali. Eu acho que disso o Vasco não passa. Renato Gaúcho já falou que quer e precisa, né, de contratações. Agora, que tipo de contratações o Vasco vai poder trazer ao Renato Gaúcho é que nós sabemos. As contratações, por enquanto, do Vasco da Gama são as mesmas, né? Prateleira B. Não existe contratações com prateleira A. E ainda assim que venha, né, a SAF do Vasco com o Marcos Lamar, que já foi falado que vão botar o pé no chão, que a regra, né, de imediato exaurir as dívidas do Vasco da Gama, né, deixar tudo equalizado direitinho para futuramente, para 2027 a 2028, pensar em contratações pesadas para começarmos a brigar por campeonato. Né? Mas saindo dessa esfera administrativa, cara, o retrospecto é muito negativo para o Vasco, né, contra o Corinthians. Com esse último jogo, formamos 110 jogos contra o Corinthians, 51 vitórias, né, para os Gambá, contra 25 vitórias do Vasco da Gama, 34 empates entre as duas equipes. A última vitória do Vasco da Gama contra o Corinthians foi em 2010, né? O Vasco conseguiu vencer o Corinthians em 2010, mas ainda não existia a Neoquímica Arena.
A Neoquímica Arena ela foi inaugurada em 2014. De lá para cá, o Vasco não conseguiu vencer, né, o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Então, cara, é um retrospecto muito negativo. Isso, né, se o jogador, o elenco não tiver uma blindagem emocional forte, isso entra e faz com que o elenco não consiga ser efetivo dentro, né, da Neoquímica Arena ali como visitante. Agora, o que fazer para a gente sair dessa freguesia e conseguir de vez espantar, né, essa freguesia e ganhar o Corinthians dentro da Neoquímica Arena? Cara, o que tem que ser feito e o que já está sendo feito é o que o Pedrinho está fazendo, filho. É equalizar as dívidas, né, botar o Vasco numa prateleira, né, nível A, né, fazer contratações nível A, mas para isso nós temos que pagar, né, tudo o que tem que ser pago, né, aquelas gestões de 20 anos, né, ali medíocre, só pensando em dinheiro, só pensando em gastar. Realmente hoje com a gestão do Pedrinho está ficando para trás, está sendo equalizada. Por isso que eu torço hoje pela SAF do Vasco da Gama com o Marcos Maria Lamac, para podermos dar continuidade a esse tipo de trabalho. Não tem como nós sairmos dessa freguesia achando que a gente vai conseguir com o mesmo time, fazendo as mesmas coisas. Aí tem torcedor que fala, ah, mas se fosse na época do Eurico, se fosse na época do Eurico, hoje o Vasco estaria na segunda divisão, meu filho, porque hoje não cabe mais esse tipo de gestão medíocre, fantasiosa que o Eurico Miranda fazia. Contratar jogadores a peso de ouro e não conseguir pagar. Então, o certo é esse, é pagar as dívidas, né, equalizar tudo direitinho, deixar o Vasco realmente ali equalizado, sem dívida, direitinho, e aí começarmos a fazer contratações pontuais corretas na Série A, principalmente não só, né, contratações de jogadores, mas também gestões aqui fora para poder estarmos nos ajudando, pessoas que têm uma sabedoria, né, de futebol para poder estar fazendo, né, uma contratações pontuais, trazer scouts, pessoas que consigam ter uma visão apurada para trazer profissionais que possam estar ajudando o Vasco da Gama. Então, não tem receita mágica para a gente poder sair dessa freguesia, não só com o Corinthians, mas como o Palmeiras também. O Vasco não vence o Palmeiras no Allianz Parque, já vai fazer muito tempo, cara. Tá difícil o Vasco vencer o Flamengo no Maracanã. Então o Vasco está conquistando algumas freguesias e alguns clubes. Mas, cara, nada é impossível de sair disso. Dá para sair. Mas para sair nós vamos ter que arregaçar as mangas e ter paciência para tirar o Vasco desse lamaçal que há 20 anos colocaram o Vasco da Gama. E se hoje estamos saindo foi que o Pedrinho pôs, né, os seus bens para poder estar, né, fazendo aí esse recurso, essa recuperação judicial, para que possamos estar futuramente vendo algumas glórias do Vasco da Gama. Assim como fizeram com Bandeira de Melo no Flamengo, que chamaram de burro, que não ia conseguir nada, hoje o Flamengo consegue, né, vislumbrar, né, coisas boas que o Bandeira lá atrás deixou. E assim tem que ser com o Vasco da Gama. Alguém tinha que se levantar para fazer coisas boas e fazer coisas acontecerem com o Vasco da Gama para que a gente amanhã possa estarmos gritando campeão. Então alguém tem que ser chamado de burro hoje para amanhã ser valorizado. E hoje o burro da vez, né, é o Pedrinho, né? Na opinião de alguns torcedores. Na minha, não. Na minha, é um dos melhores gestores que chegou para poder estar fazendo o que está fazendo. Então, o Pedrinho hoje tem a minha admiração e o meu respeito. Apesar de que quando ele entrou, eu fui um dos que critiquei bastante, né, a sua entrada, a sua sentada na cadeira de presidente, até porque na época eu estava apoiando o Levinsson e eu sempre acreditei no projeto Somamos. Mas, vendo o Pedrinho trabalhando, ainda que não seja o melhor projeto, eu acredito que ele esteja com as suas melhores intenções, porque ninguém vai botar os seus bens à prova para poder estar sacaneando o Vasco da Gama, assim como o Eurico Miranda fez, Campelo fez, Jorge Salgado fez, né? Tirando aí o Roberto Dinamite, que também passou um sufocozinho, né, na sua gestão, não conseguiu muitas coisas, mas fora isso, o Pedrinho, né, em disparado a esses nomes que eu acabei de falar, meu irmão, é um dos melhores gestores para poder estar tirando o Vasco da onde está. Então, cara, torcedor, temos que ter paciência e aguardar que as coisas vão começar a acontecer, coisas boas vão começar a acontecer. Precisamos reformar São Januário, assim como todo mundo já fez, o Palmeiras fez, o Corinthians, o Atlético Mineiro, para a gente começarmos também a trazer jogos grandes para dentro de São Januário e começar
a nossa invencibilidade dentro de casa, não perder, assim como o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, que não perde também dentro do Maracanã. A gente temos que trazer isso para dentro de São Januário, filho. É o que precisamos. Então é isso. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E vou deixar o link aí, galera, para vocês que ficaram até o final aí. Se quiser entrar no grupo lá no WhatsApp, do canal Desenho Vasco, para a gente poder estar trocando uma ideia. Valeu, fui!